só tava de brincadeira. Então, ó, nesse vídeo aqui que já teve um começo bem estranho mesmo, né? Hoje a gente vai tentar calcular a área desse quadrado da forma mais complexa possível. Como assim? Porque eu vou fazer esse vídeo durar horas e eu tô com saudade de fazer vídeo longo, né? Pessoalmente não tive o canal. Tô fazendo o meu outro, mas vamos tentar calcular a área desse quadrado da forma mais complexa possível. Então não me critique se eu tô usando um método muito avançado, porque é exatamente o intuito desse vídeo, fazer da forma mais complexa. Como você sabe aqui, normalmente, ó, para a gente poder calcular a área de um quadrado, a gente tem uma fórmula chamada base vezes altura. Então, na realidade, sem essa complexidade, a gente teria que pegar aqui, ó, a nossa base e multiplicar pela nossa altura, ou seja, 10 vezes 10, e 10 vezes 10 a gente sabe que é 100. 100 unidades quadradas, ou área quadrada, dependendo da unidade que foi usada. Então, mas agora, em vez de usar esse método, nós vamos tentar complexar esse quadrado. Como assim, ó? Se a gente não sabe uma fórmula concreta, a gente pode fazer, sabe o quê? Dividir o nosso quadrado em polígonos em que nós possamos entender. Então, ó, que já é bem difícil desenhar uma linha reta sem que ela curve, né? Finge que isso daqui são dois triângulos perfeitos. Então agora, ó, acabamos de dividir a área desse quadrado em 2. E olha só o que nós obtemos, ó. Vamos classificar esse triângulo. Aqui a gente tem um ângulo reto, outro ângulo e outro ângulo. Aqui a gente tem outro ângulo reto, outro ângulo acho que agudo, outro ângulo e outro ângulo aqui. Agora, o que nós vamos fazer com essas seguintes informações? Nós vamos tentar calcular a medida desses ângulos e classificar esses triângulos. Então, ó, vamos pensar. Aqui tem apenas um ângulo reto. E aqui nós temos outro ângulo reto. Ou seja, existem dois ângulos retos somados aqui. E olha só, aqui tem apenas um ângulo reto. E de acordo com isso, em composições de triângulo, se o triângulo tem um ângulo reto, ele é um triângulo retângulo, composto de dois ângulos agudos, menores que 90 graus. Agora vamos estimar a medida desses ângulos aqui, ó. Que esses daqui a gente não sabe a medida, a gente não sabe o valor. Então, ó, vamos lá. Aqui, a gente claramente pode utilizar isso para poder interpretar usando a fórmula de cálculo de soma de ângulos de certa forma. Que essa fórmula é 180 vezes o número de lados do polígono menos 2. Então, o que nós vamos fazer aqui? Esse polígono que a gente dividiu está por ângulos complementares. Ou seja, esses ângulos têm medida x, ó. Então, aqui nós vamos usar ângulos complementares. Então, vai ficar desse jeito, ó. Se esses ângulos têm uma medida x, e a fórmula é 180 vezes n menos 2, vamos escrever da seguinte forma. 180 vezes, quantos lados tem um quadrado? 4, menos 2. 4 menos 2, nós sabemos que é 2. Então, fica 180 vezes 2. Então, a soma dessa forma aqui é a mesma coisa que 360 graus. Então, olha só, aqui nós percebemos que isso são ângulos complementares. E aqui no total existem 4 ângulos em um quadrilátero. Então, o que nós vamos fazer? Vamos dividir pela quantidade de lados. 360 dividido por 4 é igual a 90. Isso significa que a soma desses dois ângulos complementares é igual a 90. Então, ó, nós vamos montar aqui uma pequena equação, ó. Olha só, vamos chamar esses ângulos complementares de x, que eles estão divididos em 2, então os dois têm a mesma medida. Então aqui nós vamos montar a equação x mais x é igual a 2x, então a gente tem 2x igual a 90. E lembrando que isso vai servir para os dois lados, porque os ângulos internos medem 90 graus. Aí com isso é só você passar para o outro lado e o x vai ser igual a 90 dividido por 2, que nós sabemos que é 45. Então, os ângulos desse triângulo medem 45 graus. Ou seja, acabamos de descobrir, ó, que esses triângulos aqui são triângulos retângulos com ângulos agudos de medida de 45 graus.
porque são ângulo complementar, né? E a soma desses ângulos complementares vão ser iguais ao quadrilátero total, ó. Então, ó, é mais ou menos isso daqui que vocês estão vendo. Então, agora que nós já acabamos de classificar o nosso triângulo, agora vamos mexer utilizando a própria área. Eu também não sei a fórmula da área de um triângulo retângulo. Então, o que será que eu posso fazer? Ó, agora que nós já temos todas as medidas, eu vou apagar tudo aqui e vamos chamar aqui, ó, os ângulos que medem 45 graus. Então, vamos aqui desenhar um triângulo retângulo de novo, dessa vez com tudo limpo, acho que até um pouco melhor. Eu não sei a fórmula, então eu vou fazer isso daqui, ó. Igual aquelas cruzadas lá. Oh, tem que ser reto, Olinha, ó, tem que ser reta. Não, meu Deus, eu não tô mexendo com equação exponencial. Nossa, hein, vai e cruza o quadrilátero. Sei lá, não consigo fazer algo perfeito, não. Então, ó, aqui a gente tem um ângulo, aqui a gente sabe que mede 90 graus. E naquele triângulo que a gente viu anteriormente, que complementa essa área, são ângulos complementares que somam 45 graus. Então, aqui em cima nós também vamos compartilhar 45 graus. Em cima de qualquer outra forma. Agora, o que nós podemos fazer agora? Podemos utilizar certas fórmulas para poder calcular certas áreas de certas formas. Então, como isso daqui vai funcionar? Esse lado aqui de baixo tem uma medida de 10. E olha só os triângulos que se formaram. Se formou esse triângulo, esse e esse. E no total existem 4 desses triângulos. E como a gente dividiu em 4, todos esses triângulos têm a mesma área. E olha só o que podemos dizer. Que a base desses triângulos, ó, vai ser sempre 10 metros. Então, a área de tudo isso daqui vai ser a área desse triângulo vezes 4. Então, ó, vamos aqui fazer outro negócio para a gente poder separar. Então, vamos para outra imagem, ó. Acabamos de descobrir que ele pode ser dividido em 4 desses triângulos menores. Então, ó, o que nós vamos fazer? Eu sei que isso é um triângulo equilátero, tá? Equilátero. Eu só não consigo desenhar. E ele tem uma base 10. Então, o que nós temos que fazer aqui? Temos que calcular a área desse triângulo e depois multiplicar por 4. Mas aí, que esse vídeo é o propósito dele ser longo. Então, o que nós vamos fazer aqui? Como não temos fórmula para a área ser uma altura, a gente pode fazer, sabe o quê? Dividir isso daqui no meio. Então, o que nós acabamos de formar? 2 triângulos retângulos, iguais àqueles lá que a gente apresentou. Um ângulo de 45 e tudo. Ângulos complementares. Essa soma aqui. Então, ó, olha só, a gente tem uma base 10 e a gente acabou de dividir em 2. Então, o que nós vamos fazer, ó? Essa base, então a gente pode calcular a área disso daqui como a soma dos 2 triângulos multiplicado por 4. A soma dos 2 triângulos é igual à área. Ou seja, a área do quadrilátero, eu vou escrever isso aqui de uma forma mais matemática, então a área do quadrilátero vai ser igual, ó, isso daqui vai ser a soma de todas essas duas áreas dessa forma. Acho que já é assim essa área do quadrilátero, são a soma de 2 vezes 4. Então, ó, a gente pode já calcular essa área. Então, aqui a gente acabou de dividir esse triângulo em 2. Então, a gente dividiu a área dele em 2. Ou como a base. A base a gente sabe que é 10. Então, ó, a gente vai ter 10 dividido por 2. Então, aqui, ó, vamos tentar resolver 10 dividido por 2. 10 dividido por 2, ó, o número 10 a gente pode representar ele como raiz quadrada de 10 ao quadrado. E o número 2 a gente pode também representar como raiz de 2 ao quadrado. Agora, o que nós podemos fazer, ó? Já que nós temos raiz de 10 ao quadrado, a gente pode reescrever o quadrado dentro do radicando. Dessa seguinte forma. Então, o que nós podemos fazer agora? Podemos desmembrar, né? 10 ao quadrado é a mesma coisa que 10 vezes 10. Então, ó, vamos ter 10 vezes 10. Raiz quadrada de 10 vezes 10. E com isso aqui nós vamos ter a raiz quadrada de 2
vezes 2. Agora, observe, quando dois múltiplos em um índice estão separados por multiplicação, a gente pode separar em dois índices. Então, ó, vai ficar desse jeito, ó. Raiz de 10 multiplicando raiz de 10 sobre raiz de 2 multiplicando raiz de 2. Agora, o que nós podemos fazer? Fazer certas aproximações, ó. Raiz de 2 a gente sabe que não tem um número racional. Então, como a gente pode fazer a simplificação? Usa o quadrado perfeito mais próximo. Então, é aquele jeito lá. O quadrado perfeito mais próximo de raiz de 2, ó, é 1. Ou seja, isso daqui vai ser 1 mais a diferença, que é 1, e o resultado, e o dobro do resultado, 1 mais 1 meio. E 1 meio a gente sabe que é 0,5. Então, é aproximadamente 1,5. Então, ó, nós vamos ter 1,5 vezes 1,5, ó. Então, ó, teríamos 1,5 multiplicando 1,5, ó. Eu digo aproximadamente. Então, quanto é 1,5 vezes 1,5? Bom, 0,5 é metade de 1,5. E metade de 1,5 é 0,75. Então, somando os dois, teríamos 2,25. Então, ó, vai ficar 10, raiz de 10 vezes raiz de 10 sobre 2,25. E com isso, agora basta apenas a gente calcular a raiz de 10. Então, ó, vou apagar aqui algumas coisas, ó. Agora que a gente já sabe a raiz de 2, ó, vamos calcular a raiz de 10. O quadrado perfeito mais próximo de raiz de 9 é 3, mais a diferença, que é 1, e mais o resultado, que é 3 vezes 2. Então, isso daqui dá 3, aproximadamente 3 mais 1/6, que dá 3,16 infinitamente. Então, ó, o que nós vamos ter agora? 3,16 vezes 3,16 sobre 2,25 vezes 2,25. 3,16 vezes 3,16 vai dar um valor. E se a gente dividir tudo isso daqui, vamos ter aproximadamente 4,9. Então, o comprimento disso daqui é aproximadamente 5, arredondando. 5. Então, o que nós podemos fazer agora com isso daqui? Então, ó, podemos aqui separar os nossos triângulos em menores partes, né? Dessa seguinte forma. Então, ó, olha só. Aqui, a gente pode multiplicar pela altura que vai ser em relação a tudo isso daqui, ó. Agora, a gente vai ter que fazer uma coisa para descobrir a altura desse triângulo. Então, ó, o que nós podemos fazer para descobrir a altura desse daqui? Para a gente poder aplicar base vezes altura sobre 2. Então, ó, vai ficar dessa seguinte forma, ó. Podemos tentar comparar a medida de vário de cada lado com a medida dessa região aqui, porque a gente pode ter uma certa noção de escala. Então, vamos supor num triângulo retângulo, que eles são todos iguais, né? Um triângulo retângulo de base, um triângulo retângulo de reto. Meu Deus, nunca consigo. Meu Deus, que ruim. Então, ó, nós temos isso daqui com medida e vamos imaginar um triângulo retângulo reto. Eu não tô falando do reto que você tá imaginando. Ai, meu Deus. Só pense que isso daqui é reto, tá? E a base dele é 5. Então, qual que será que é a altura desse triângulo? Talvez pra gente descobrir a altura desse triângulo, a gente tem que multiplicar. Vamos relembrar aquele quadrilátero que a gente desenhou lá, né? Então, ó, vai ficar assim, ó. A gente divide em cruzados dessa forma. E aqui tem uma medida de 10. De 10. Ó, vamos colocar o 10 aqui, né? Então, ó. Aqui a gente tem acabou de desenhar um triângulo. Pense que o vídeo tá assim agora, ó. Aí aqui a gente criou uma coisa em que tem duas bases que medem 5. Então, olha só, se a gente considerar essas linhas aqui imaginárias, a gente tem duas vezes essas linhas, ou seja, duas vezes a medida que mede 5, porque se a gente comparar essa medida de baixo com essa medida de cima, elas têm a mesma proporcionalidade. Isso significa que a área disso daqui
Isso significa que o comprimento, que a altura desse triângulo que foi criado à base disso daqui, vai ter um comprimento em relação ao centro desse quadrilátero. Então, ó, isso daqui vai ser a mesma coisa que a base vezes 2. Agora, vamos complicar a base vezes 2, já que isso era para ser um vídeo longo, né? 2b, né? Vamos escrever como 2b. Então, 2b a gente pode reescrever como raiz de 2 ao quadrado multiplicando b. Ou melhor, vamos pensar em outra forma. 2b. A gente pode separar eles dessa forma e o que a gente pode fazer? Elevar ao quadrado as duas grandes potências. Então, ó, vamos ter 4 multiplicando b ao quadrado. Então, aqui que nós temos 4 multiplicando b ao quadrado, para a gente poder encontrar a proporcionalidade, basta apenas nós seguirmos o caminho oposto que fizemos, né? O caminho oposto que a gente elevou ao quadrado, seja o oposto de elevação, ou melhor, o oposto de potenciação quadrada é a mesma coisa que radiciação do termo que foi elevado. Então, para a gente voltar daquilo que a gente começou, a gente tem que tirar a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de b ao quadrado. Só tô deixando um pouco mais difícil, né? Então, o que agora a gente pode fazer para deixar isso daqui um pouco mais complicado, né? A gente pode, deixa eu pensar, a gente pode dividir, né? Pode dividir por 2 dos dois lados. E aqui, ó, nós vamos ter 2 multiplicando b ao quadrado sobre 2. Agora, o oposto aqui, o oposto de uma operação que foi dividida por 2, para voltar na fórmula em que ela já foi escrita, a gente vai ter que multiplicar por 2. Então, os caminhos para voltar é multiplicar a fórmula inteira por 2 e, com isso, tirar a radiciação e radiciar, ou melhor, tirar a raiz quadrada do que a gente foi para a gente voltar. Vamos tentar encontrar uma forma mais difícil, ó. Bom, vamos pegar, sei lá, alguns dois termos, ó. Agora a gente tem 2 multiplicando b ao quadrado sobre 2, né? Então, aqui a gente tem 2 multiplicando b ao quadrado sobre 2. Então, o que a gente pode fazer para deixar isso daqui ainda mais difícil, ó? Aqui a gente pode reescrever 2 como 2 sobre 1, né? Isso só consigo desenhar um dessa coisa, né? Então, ó, a gente pode... Agora, o que a gente pode fazer, ó? A gente pode multiplicar isso daqui de baixo em cima. E nós vamos ter 2b ao quadrado sobre 2, né? 2b ao quadrado sobre 2. Essa daqui vai ser o nosso negócio. Vamos continuar deixando isso daqui ainda mais difícil. Então, aqui daí tínhamos 2b ao quadrado sobre 2. E a gente pode tirar a raiz quadrada disso daqui. Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo com matemática? Olha só. A gente escreve como raiz quadrada de 2b ao quadrado sobre raiz de 2. Aí aqui corta com a raiz e nós teríamos a mesma coisa aqui, 2b sobre raiz de 2. Então, isso daqui a gente pode reescrever como 2b sobre raiz de 2. Ou a gente também pode inverter as bases, né? Então, teríamos raiz de 2 sobre 2b elevado a menos 1, né? Sei lá o que eu tô falando. Vamos supor... vou inverter dessa vez. Então, ó, nós temos 2b sobre raiz de 2. Então, agora, quem é o nosso b? O b é a nossa antiga base, né? Então, a base é a mesma coisa que 5. Então, temos 2 vezes 5 sobre raiz de 2. Agora, aqui nós temos 2 vezes 5 raiz de 2. Temos apenas que fazer aquele processo que a gente fez, né? Então, aqui que a gente fez, a gente tirou o radicando, ele simplificou. Então, ó, quando a gente tirou o radicando, ficou dessa forma, ó. 2 vezes 5, raiz de 2 vezes 5, sobre a raiz de 2. Aqui tinha um quadrado que a gente simplificou. Aí, com isso, a gente chegou nisso daqui, ó. Raiz quadrada de 2 vezes 5 ao quadrado sobre 2. O que a gente havia feito antigamente? A gente multiplicou cruzado, né? Então, ficou aqui 2 sobre 1, vezes 5 ao quadrado, né? 5 ao quadrado sobre 2. Aí fica 2 vezes 5 ao quadrado sobre 2. Beleza. Agora, aqui, ó, basta apenas a gente multiplicar por 2, né? Porque era aquele aquele antigo passo. Então, aqui nós vamos multiplicar 5 ao quadrado por 2. E agora, olha só no que a gente acabou de chegar e entrar em conclusão.
a gente vai poder multiplicar isso daqui por 2 de uma certa forma. Aí, quando a gente multiplicou por 2 depois disso, a gente sabe o que a gente fez, ó? A gente tirou a raiz quadrada desse certo termo. E se a gente fazer esses processos mais repetidas, acho que infinitas vezes, né? Se a gente continuar repetindo isso daqui, o que nós vamos ter como resultado? 10, 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 10. Sim, 10. Então, ó, a gente acabou de concluir que a altura disso é 10. Então, o que nós vamos fazer agora? Dividir os dividir, eu quero dizer, não quero dizer a respeito disso, não quero dizer a respeito disso, não. Ó, acho que esse vídeo já tá bem longo o suficiente, né? Então a gente aplica a fórmula normal. Então a área é igual a base vezes a altura sobre 2, que é 5 vezes 10 sobre 2, que a gente pode escrever como raiz de 5. Te peguei, né? Porque eu ia dizer que não ia ser... Ai, quer saber? Tô cansado de fazer isso, tá? Então vai ser 5 vezes 2, que isso daqui... Isso daqui, tudo bem, tudo bem. Eu não vou desenhar tudo aquilo de novo, tá? 5 dividido por 10 é 2,5 vezes 10, e deslocando a vírgula a gente tem 25 como resultado. Então o que a gente acabou de descobrir? A área desse triângulo, né? A gente acabou de descobrir a área daquele triângulo lá que a gente se formou. Então, se 4 triângulos desses complementam uma área total, o que a gente pode fazer? Multiplicar 25 por 4. Então, teríamos aqui 4 vezes 25, que seria aquela área total que a gente teria que ter calculado. Então, quanto é? Quanto será que é 4 vezes 25? Meu Deus, é uma vontade de complicar isso. Eu já sei o resultado, então eu já sei o resultado dessa coisa. Eu queria fazer algo que durasse o dia inteiro, sei lá. Eu já sei o resultado, tá? Não me chama de anta. Então, a gente pode calcular, escrever raiz de 25 como raiz de 25 ao quadrado. Não, raiz de... Não, a gente pode escrever só como raiz de 25 ao quadrado, né? Não sei o que eu coloco embaixo. Sei lá, a gente escreve como raiz de 25 ao quadrado. Aí fica raiz de 25 desmembrando daquela forma. Raiz de 25 vezes raiz de 25 vezes 4. Aí, raiz de 25, se a gente dividir o 25 em fatores primos, teríamos 5 ao quadrado. Aí a gente tirou radicando e a gente sabe que é 5. Então, teríamos 5 vezes 5 vezes 4. 5 vezes 4 é 20. E 20 vezes 5 é finalmente X. Eu quero continuar fazendo esse vídeo. Então, 20 vezes 5 é igual a X. Então, o que nós podemos fazer? A gente pode começar dividindo os dois lados por 5, né? Então, aqui nós teríamos 20 vezes 1. 20 seria a mesma coisa que X sobre 5. Da seguinte forma. Então, se 20 é igual a X sobre 5, o que a gente pode fazer? Multiplicar. Não. 20 a gente pode reescrever como 2 vezes 20 sobre 2. Aí a gente só multiplica cruzado, né? Aí fica 5 vezes 2, 20, aí seja 2x. Vai ser igual a 5 multiplicando 2 vezes 20 sobre 2. 2 vezes 20 sobre 2. Então aqui multiplicando os dois termos, teríamos 2x igual a 10. Multiplicando 5, multiplicando 5 multiplicando 20 sobre 2, que é a mesma coisa aqui. 10, 5 vezes 10 a gente sabe que é 50. A gente sabe que é 50, né? Ou vai dar 20, né? Que a gente multiplica. Aí a gente sabe que... a gente multiplica por 10 primeiro, aí com isso a gente multiplica pelo... não é assim, na verdade, né? Eu sei que não é assim. Então, ó, o que a gente pode fazer? A gente pode reescrever isso daqui, que eu confundi com propriedade distributiva, né? Então, 2 vezes 20 sobre 2. 20 sobre 2 a gente sabe que é 10, vezes 2 que dá 20. Então, teríamos a mesma coisa aqui. Ai, mariposa. 5 multiplicando
Dado do minuto para 10 vezes 20. 20, né? 20. Então, 2x vai ser isso daqui. E aqui com isso a gente vai ter 2x igual a 100. E com isso, dividindo por 2 dos dois lados, nós vamos ter 50. 20 vezes 5 não é 50. Talvez o que eu tenha feito tenha diminuído o valor por 2 vezes. Olha só. 20 vezes 5 é igual a x. Agora a gente conseguiu a metade. Então com a metade de 20, 10 vezes 2,5 deu... Teria que ter dado uma proporcionalidade. Então, se eu dividir pela metade de certa forma, a gente teria só que multiplicar o resultado por 2. Então, ficaria 50 vezes 2. 50 vezes 2. 50 vezes 2 é a mesma coisa que 100. E pronto. Nós calculamos a área daquele quadrado lá. Pronto. Então, a área é 100 unidades quadradas. Porque ali não tem unidades. Pronto. Acabou esse vídeo.